Olá, meus queridos e minhas queridas, paz e bem. Vamos a mais uma leitura. Hoje, capítulo 8 de Marcos. Pegue a sua Bíblia, vamos lá. Alimentando a multidão. Naqueles dias, sendo a multidão muito grande e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: Eu tenho compaixão da multidão, porque já estão comigo há 3 dias e não tenho o que comer. E se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porquanto vários deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: De onde poderá um homem satisfazer estes homens com pão aqui no deserto? E ele perguntou-lhes: Quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ele ordenou ao povo que se assentassem no chão. E tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os e deu-os a seus discípulos, para colocarem diante deles, e puseram-nos diante do povo. E tendo alguns pequenos peixes, eles os abençoou, e também ordenou-lhes para que colocassem diante deles. Então eles comeram e saciaram-se, e tomaram dos pedaços que sobraram 7 cestos. E os que haviam comido eram cerca de 4.000, e ele os despediu. E ele, entrando imediatamente no barco com os seus discípulos, foi para as regiões de Dalmanuta, o pedido por um sinal. E vindo os fariseus, começaram a questioná-lo, tentando-o, procurando um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que procura esta geração um sinal? Na verdade, eu vos digo que a esta geração não se dará nenhum sinal. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. O fermento dos fariseus. Ora, os discípulos tinham se esquecido de levar pães, e no barco não tinha consigo senão um pão. E ele ordenou-lhes, dizendo: Fiquem atentos, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles arrazoavam entre si, dizendo: Isso é porque não temos pão. E Jesus, percebendo isso, disse-lhes: Por que argumentais por não terdes pão? Ainda não percebeis, nem compreendeis? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? E não vos lembrais? Quando eu parti os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços tomastes? E eles disseram-lhe: 12. E quando parti os 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços tomastes? E disseram-lhe: 7. E ele lhes disse: Como é que vocês não compreendem ainda? Não compreendem ainda. A cura de um cego em Betsaida. E ele chegou a Betsaida. E trouxeram-lhe um homem cego e pediram-lhe para tocá-lo. E ele tomou o homem cego pela mão e levou para fora da aldeia. E ele, cuspindo nos olhos e impondo suas mãos sobre ele, perguntou-lhe se ele enxergava alguma coisa. E ele,
olhando para cima, disse: Eu vejo homens como árvores andando. Depois disso, ele colocou novamente suas mãos sobre os seus olhos e o fez olhar para cima. E ele foi restaurado e viu cada homem claramente. E ele o mandou embora para sua casa, dizendo: Nem entres na aldeia, nem o digas a ninguém da aldeia. Declaração de Pedro sobre Jesus. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho, ele perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João o Batista, mas alguns dizem Elias e outros um dos profetas. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. E ele ordenou-lhes que não contassem a nenhum homem sobre ele. Jesus anuncia sua morte e ressurreição. E ele começou a ensinar-lhes que o Filho do Homem deveria sofrer muitas coisas e ser rejeitado pelos anciãos e pelos principais sacerdotes e escribas, que fosse morto, e após 3 dias ressuscitar. E ele falava essas palavras publicamente, e Pedro, tomando-o, começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Para trás de mim, Satanás, porque tu não tens gosto das coisas que são de Deus, mas das coisas que são dos homens. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa e do Evangelho, salvá-la-á. Porquanto, que lucro tem o homem em ganhar o mundo inteiro, se perder a sua própria alma? Ou quem dará o homem em troca de sua alma? Porquanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. E esse foi o capítulo 8 de Marcos. Eu te espero amanhã, no próximo capítulo, e até mais.